Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jovete Baca e hoje trago-vos o resumo do livro de Alberto Camus intitulado O Mito de Sísifo, o ensaio sobre o absurdo. Hoje vamos aprender por que o suicídio não é a saída para o absurdo, por que tirar a própria vida não nos leva ao lado nenhum, que devemos continuar a fazer essa revolta interna para continuarmos a viver, mesmo que a vida seja um absurdo. Para todos que não se inscreveram neste canal, por favor, de se inscreverem, partilhar este vídeo para mais pessoas. Continuamos aqui a trazer várias reflexões filosóficas e não só. Por isso, vamos ao vídeo. Este livro, publicado em 1942, traz uma reflexão muito importante para as nossas sociedades atuais. Podemos entender o suicídio, por que as pessoas têm a coragem de tirar a própria vida, por que eles não continuam a lutar, mesmo que a vida seja um absurdo. E este absurdo muitas vezes é causado devido a muitas reflexões científicas que trazem para o homem. E um dos casos particulares que Alberto Camus apresenta neste livro é a questão do homem, da sua composição. Dizem que o homem é composto de várias matérias. Uma das matérias principais é composta de água. Água, átomo. Toda a natureza é composta de átomo. O universo é composto de átomo. E todo mundo veio através de uma explosão, de uma Big Bang. E isso traz uma reflexão da própria inutilidade da própria vida. E a pessoa, quando começa a revoltar-se contra a própria existência, vai encarando cada vez mais a busca de sentido nesta vida, traz mais desgostos ainda. E para tal é necessário que a gente tenha em mente algumas coisas fundamentais. Muitas das nossas projeções das nossas vidas é pensando no amanhã, vivemos para o amanhã. Temos a esperança que o amanhã será sempre melhor. Cada vez que nós avançamos com essa perspectiva da vida do amanhã, estamos a nos aproximar cada vez mais à morte. E o homem tem consciência disso, mas algumas vezes foge. Mas este absurdo de nós pensarmos apenas no amanhã traz essas reflexões para Alberto Camus de pensar que isso talvez seja a principal causa de muitos suicídios, quando as pessoas vão à busca de uma razão de viver, de um sentido da vida. Talvez que a vida não tenha sentido seja o ponto fundamental da filosofia do absurdo. Um dos principais motivos que o homem se revolta é através do cansaço, quando o homem começa a refletir que a sua vida não vale quase nada, quando ele começa apenas a fazer as mesmas coisas durante toda a sua vida, a repetição, de segunda a sexta a fazer as mesmas coisas, tem o sábado, domingo para descansar. E isso traz em mente algumas consequências fundamentais dentro do próprio pensamento filosófico, do próprio pensamento humano. E que alguns pensadores como Heidegger, Jasper, Kierkegaard vão trazer alguns elementos para poderem responder a este mesmo absurdo. Mas, infelizmente, eles caem num suicídio filosófico quando Kierkegaard fala que eles buscam sempre a razão, o sentido da vida em Deus, na omnipresença de Deus. E isso traz uma questão fundamental sobre o problema da liberdade. Só nós falamos que nós somos livres por causa de haver um Senhor. A nossa liberdade é confortável através de um Senhor que exerce o seu poder sobre nós. E a missão do absurdo é se libertar de tudo isso, libertar deste Senhor também. Mas ele aqui vai se abster-se em negar ou aceitar Deus. Ele não fala que nega a existência de Deus, também não fala que Deus existe. Ele fala talvez. E esse talvez vai comprometer muito o seu pensamento. E para o homem absurdo, esta tendência de melhorar cada vez mais a sua vida e aceitar a vida como ela é, absurda como ela é, vai se basear em três elementos fundamentais. A primeira é a revolta, a segunda é a liberdade, a terceira é a paixão. Porque esses três elementos que Camus apresenta neste livro. Com a revolta, o homem chega a uma conclusão que a vida é um absurdo. Com a liberdade, nesta tendência de não termos mais ninguém para nos pôr a mão, que não temos alguém para nos decidirmos, nós temos a plena certeza que nós somos livres de fazermos o que nós quisermos. Como Camus lê bastante Dostoiévski, ele se baseia muito na frase dos irmãos Karamazov, quando fala que se Deus não existe, tudo é permitido, mas a questão da integridade é fundamental para continuarmos a existir neste mesmo mundo. E a terceira é sobre a paixão, viver a vida como ela é. É essa trindade de elementos que nós encontramos neste livro de Alberto Camus. E uma parte fundamental é sobre o próprio mito de Sísifo. Este mito de Sísifo é esse mito grego que fala sobre
um homem que é condenado a carregar uma pedra sobre uma montanha, depois de terminar a mesma tarefa, a pedra cai novamente à sua origem e ele tem que fazer esse trabalho eternamente. E essa comparação que Albert Camus apresenta é para falar sobre o homem moderno, quando o homem trabalha nos seus escritórios, nas fábricas, fazendo sempre as mesmas coisas 8 horas por dia. E isso traz essa consequência do absurdo. Não é menos ingênuo possível contra o Sísifo, mas essa repetição dos esforços que faz todos os dias a mesma pessoa leva a uma questão do absurdo. E devemos ter em mente que Sísifo e o homem moderno estão quase em pé de igualdade. E esses elementos são fundamentais para compreendermos a nossa própria humanidade nesse absurdo da vida que ela é. E devemos ter consciência, segundo Albert Camus, eu estou aqui a explicar sobre a obra de Albert Camus, que nós vivemos uma vida sem sentido, mas esta vida sem sentido não se retira ou não se acaba com o suicídio, porque o suicídio não é o caminho é a revolta constante desse mesmo absurdo, tentar aceitar como ela é e viver consoante os seus próprios meios e combater, termos essa liberdade de aceitarmos que nós somos livres. Mas essa liberdade implica também retirar, em muitos dos casos, a pessoa que a gente vê como uma superioridade. E esses elementos cada um pode definir como bem entender. E a questão da paixão, viver essa vida intensamente, aproveitar cada instante, cada momento. Viva, mas não interrompa a vida, porque interromper a vida, acabar com o absurdo, não significa libertar-se da própria humanidade. Esta é uma reflexão que Albert Camus apresenta no seu livro sobre o mito de Sísifo. E Albert Camus é um leitor de Kafka, nestes absurdos todos que apresentei aqui nesse livro sobre a metamorfose, sobre o processo. Esses elementos são bases para nós entendermos a questão do absurdo, a vida como ela é, aceitarmos a vida como ela é. Por isso, muito obrigado por assistir um vídeo até aqui. Por favor, compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Então, daqui é Jovete. Muito obrigado.